price action com smart money composite, com liquidez e com manipulação de mercado. Então, se você está começando agora dentro do mercado financeiro, não sabe o que é price action, você vai aprender. E se você já é mais maduro dentro do mercado, já entende o que é topo, o que é fundo e tudo mais, cara, fica comigo de qualquer forma, porque vale super a pena, porque é a parte de manipulação, liquidez, smart money, né, o dinheiro esperto, aplicado em cima do price action. Não tem como, cara, você querer dominar o mercado financeiro se você não domina a parte de price action, analisar as intenções do preço, a movimentação do preço com a manipulação de mercado e liquidez. Então, se você quer lucrar a partir de hoje e parar de ser violinado em muitos trades teus através do price action, muitas das vezes ficar comprando em fundo, vendendo em topo, etc e tal, e saiba que você está sendo manipulado, obviamente. E a partir dessa aula, do final até o final, se você ficar até o final, você vai entender a parte de manipulação e não vai mais cair nessas pegadinhas do mercado e não vai mais ser a sardinha manipulada, eu tenho certeza disso. Então, bora pro gráfico, que é o que importa. Deixa eu diminuir aqui minha câmera. É uma aula educacional, então eu não vou ficar atento aqui a ficar cortando, editando muitas coisas, tá? Porque é uma aula onde você realmente aprende. Aqui no nosso canal você realmente aprende aí a parte de mercado financeiro, cara. Eu não estou preocupado em like, não estou preocupado em nada disso, cara. Por mais que você ajudando a dar um like aqui, esse conteúdo ele vai replicar, obviamente, tá? Mas eu estou preocupado em te ensinar. E nisso, muitas das vezes, as pessoas que estão preocupadas em viralizar vídeos, elas fazem um vídeo mais bonito, um vídeo mais aquilo, mais aquele outro. Eu não, eu faço um vídeo que realmente tenha conteúdo. Então, se você quer conteúdo, é aqui no nosso canal. E todos os meus vídeos, muitas das vezes, eles são acima de 10, 20, 30 minutos. E fica comigo, cara, que eu tenho certeza que aqui você vai aprender, tá? Porque aqui eu entrego, de fato, aí muitas coisas que eu aprendi dentro de mais de 7 anos de mercado aí já, tá? Desde 2018 lá no mercado, tomando ferro e tudo mais. Mas vamos pro gráfico, cara. Primeira coisa, você tem que entender o que é um topo, o que é um fundo. Como eu falei, é um conteúdo do básico ao avançado até a gente chegar na parte de liquidez e smart money, tá? Então, como eu falei antes, se você já é mais maduro no mercado, me entenda bem. Eu tenho que explicar essa parte por causa dos novos que estão chegando. Se você é mais novo, eu honro a tua presença aqui. E se você é mais antigo aí no mercado, eu também honro a tua presença. Acelera o vídeo, de repente, se você é mais antigo aí no mercado, tá? E já sabe o que é um topo, o que é um fundo, tá? Aqui, ó. O mercado, ele vai para cima, ele para, ok? E ele vai para baixo. Isso é fato, tá? Mas o que é um topo? O topo, para ser bem simplista aqui, tá? Os topos são esses carinhas aqui, ó. Todos eles que eu vou botar em T aqui é topo, tá? É a montanha, tá bom? A montanhazinha, certo? Aqui eu tenho um T, aqui eu tenho um T, beleza? Eu tenho um T aqui, um topo aqui, né? Um topo aqui, beleza? O topo é sempre a montanha. Então, o topo ele sempre vai estar no valor mais caro. Entenda que o mercado ele é baseado em preço e tempo, ok? Aqui a gente tem a tabela do preço e aqui a gente tem a tabela do tempo, que aglomera aí dias, horas, né? Dias e horas, basicamente minutos, segundos, enfim, tá bom? A gente consegue ver 15 de outubro e os horários, 16 de outubro e os horários. Então, o preço ele é baseado no tempo e no valor, né? Cash, dinheiro, tá bom? Como que o preço ele se movimenta? Porque algumas pessoas aqui optaram por comprar mais e aqui eles venderam um pouquinho, compraram mais um pouquinho, o preço subiu mais. Tem mais comprador, por isso que o preço sobe. Depois aqui tem um pouco de vendedor, tá? E aí o preço desce até aqui embaixo, tá? E aí depois os caras falam assim: "Não, eu vou comprar mais. Eu quero comprar mais esse ativo". O preço sobe mais do que cai, tá? E aqui ele vai criando um movimento, um desenho do preço, tá? Um desenho do preço, onde que as pernadas de alta elas sempre são mais fortes e é isso que você tem que focar dentro do mercado. As pernadas, qual é a pernada, qual é a força maior no mercado? E aí, sabendo disso, você vai saber para qual direção você vai operar melhor, com mais probabilidade de acertar um trade e a favor daquele movimento. E algo que eu tenho para te falar, cara, quem que faz esse movimento acontecer? Esse movimento dos players aqui, eu já entreguei, né? É os players, basicamente. Quem que são os players? São bancos, fundos de investimento, tesourarias e, cara, outros institucionais. A gente chama isso aqui de big players, basicamente. O Wyckoff lá atrás, que descobriu a manipulação de mercado, denominava isso como o homem composto, ok? Mas então aqui, a gente tem uma sequência de topos para cima, ó, mais para cima, ó, topos. O topo é a montanha, tá bom? É isso aqui, ó, essas montanhazinhas aqui, ó.
aqui, tá? E eu já vou te ensinar um pouco mais do SMC, tá? Simples e fácil, tá bom? Sem falar inglês e um monte de coisa, tá bom? E aí, o que que acontece? Aqui eu tenho topos e aqui eu tenho fundos, ó. Vou botar o F aqui, ó. F, fundos. O fundo é basicamente o V, é aquela voltinha embaixo. E o preço, no fundo, ele sempre está mais barato. Então, sempre tem aquele ditado do price action. A gente compra fundo e vende topo. Só que a gente sabe que existe a manipulação de mercado que fica te induzindo a comprar fundos e te estopando. É aquela famosa violinada. E se você está tomando essas violinadas aí, é hora de parar, tá? E aqui tem os fundos, tá? E aqui tem os topos. Então, quando eles estão indo mais para cima, ó, fundo, esse fundo está mais baixo do que esse está mais alto do que aquele, esse mais alto do que esse mais alto do que esse. Isso aqui é uma tendência de alta. A gente pode usar uma linha de tendência para definir. A gente une um fundo com outro fundo e estica para frente, tá? E assim você sabe que o preço está mais indo para cima, certo? Calma, não é só price action que eu uso no meu dia a dia e que eu ensino dentro do Clube dos Manipuladores, tá? Então, depois, mais para frente, eu te falo como ter acesso ao Clube dos Manipuladores também, fica tranquilo. Agora o preço vai vir aqui, ó, e a tendência é que quando ele chegue nessa região, ele faça para cima. Só que muitas das vezes ele vem, estopa a galera e vai daí, tá? Ele não faz só esses movimentinhos bonitos, porque o player sabe que precisa de liquidez. Para isso, ele precisa induzir muitas pessoas. Agora, ele faz a manipulação de mercado nesse ponto, ok? Eu vou te ensinar daqui a pouquinho a manipulação. Então, aqui é uma tendência de alta, nítida. Ah, Cris, e quando o preço está lateral? Quando o preço está lateral, ele faz um movimento de impulsão, ou seja, muitos quiseram comprar aqui, agora muitos também quiseram vender lá, tá? Então, ele fica nesse range, nesse nível de preço, ó, lembra do preço aqui e o tempo aqui, tá? Então, ele fica aqui, ó, pá, pum, pá, pum. Às vezes ele faz essa costurada aqui, ó, porque tem gente que fica botando ordem aqui, stop aqui, né? Então, acaba fazendo essa violinada. Isso é sacanagem do mercado mesmo, tá? Então, aqui se constrói todo um nível de fundos, exatamente, fundos, ó, fundos, certo? E aqui em cima se constrói um nível de topos e o preço não sai dessa região e fica batendo aí, né? Fica batendo em cima, batendo embaixo e aí ele não se desenvolve. Topos, ó. Então, topos e fundos alinhados é a parte de acumulação. Os players estão acumulando dinheiro nessa região, estopando muita gente. Daqui a pouco o player vai fazer um movimento falso aqui e para a galera achar que aqui rompeu, é uma teoria de bipolaridade, não vem ao caso, né? Um topo que é rompido vira um suporte, etc e tal. Daqui a pouco o player vai lá e quem vendeu aqui ele estopa e quem comprou aqui ele vem e estopa e o mercado se desenvolve para baixo. Isso aqui é manipulação escancarada e é onde você mais toma stop loss aí, tá? Dentro disso a gente já vai passar a parte de manipulação de mercado, tá? Eu queria que você aprendesse de fato o que é um topo, o que é um fundo e o que é o mercado em tendência de alta, o que é o mercado em não tendência, basicamente, né? Muitos falam que isso aqui é uma tendência, isso aqui é o quê, não sei o que e tal. Eu falo que o preço está parado nessa região, ele não sai de um range, ok? Ele não está se desenvolvendo. Aqui é legal quando acontece isso de fazer um operacional que eu gosto, tá? O preço vem aqui e fica aqui, ó. Daqui a pouco ele nivela esses fundos aqui. Isso aqui é chamado de EQL, Equal Low, ou seja, nivelamentos de fundo. Daqui a pouco ele vem, estopa essa galera que está comprando aqui, ó, nesse ponto, e a gente faz um trade aqui, exatamente, depois que a manipulação acontecer. E lá em cima também, ó, é o que eu acabei de explicar. Tem gente vendendo nesse topo e da mesma forma tem gente comprando, que é o que eu dei o exemplo. Então tem gente tomando violinada em cima e embaixo. O que a gente faz? Espera esse novo topo aqui ser rompido para vender, entendeu? Então isso aqui é legal também, ó. A gente vende aqui com o stop curto e o alvo lá embaixo. Isso que é o legal dessa técnica. O teu payoff, ou seja, a parte de risco e retorno do teu trade, ele acaba aumentando e muito, ok? Então vamos aí para tendência de baixa, certo? Tendência de baixa é só o inverso da tendência de alta, né? Ele faz fundos aqui, faz esses fundos, mais um fundo, mais um fundo, mais um fundo e aqui, tá? Então eu vou fazer aqui o F de fundo, ó, os fundos a gente já vai para o gráfico para ver isso no gráfico. E aqui em cima o Tzinho de topos, perfeito? Topos, tá? E normalmente quando é uma tendência forte, eu unifico os topos aqui, ó, tá? E o que é legal aqui? A gente presta atenção que numa tendência de baixa, o que é rompido sempre é os fundos. Isso é uma continuação dessa estrutura de baixa. A gente fala que isso aqui é uma estrutura de baixa ou uma tendência de baixa, certo? E aí os topos, eles têm que ficar intactos, ok? Intactos os bichos velhos aí, ó. Eles têm que ficar intactos, certo? Mas o player sabe que
melhor forma de ganhar dinheiro nesse mercado hoje, existem diversos players que ficam brigando entre eles. Eles sabem, né, que existe um player que está mais mandando no mercado. Então, o player que é um pouco menor do que o que está mais mandando, ele vai seguir o fluxo. E da mesma forma, nós somos sardinhas no mercado, nós também temos que seguir o fluxo. Muitas pessoas aqui ficam fazendo compras contra a tendência e ficam tomando muita ré, fazendo preço médio, fazendo muita besteira no mercado, ao invés de aguardar essa região de topos aqui, ó, chegar mais perto desses topos aqui, preço se desenvolver lá, ó, e vender. Só que tem a manipulação de mercado aqui, que você tem que ficar esperto. Muitas das vezes os players fazem isso aqui, estoura essa região para induzir aqui, eles fazem a indução do mercado financeiro para criar liquidez para eles virem vender mais forte aqui em cima. Aí o mercado vai lá e fura os fundos. Por isso que eu sempre falo, até o Smart Money Concept diz, cara, você vai fazer uma venda num order block, por exemplo, você vai buscar uma renovação do próximo fundo, porque a gente está seguindo o fluxo. A gente não precisa botar a ferramenta de fluxo aqui, ficar olhando um monte de outras coisas, tá? Mas, assim, só de olhar para o preço, price action, a gente consegue identificar. Só que a gente não opera price action, a gente não fica operando em toque, em linha de tendência, essas coisas. A gente só usa as linhas de tendência para saber para onde o movimento está indo, para não precisar botar média móvel, isso e aquilo, indicador de fluxo, regrinha de coloração. Cara, só com uma linha a gente já consegue prever isso aí, certo? Se o mercado está em tendência de alta, está em tendência de baixa ou está lateral. Simples. Agora, a próxima fase é entender um pouquinho da parte de smart money, a parte de dinheiro esperto, a parte de manipulação de mercado, que você precisa ficar esperto, certo? Então eu vou aplicar agora essas técnicas que eu te mostrei de price action no gráfico. Depois nós vamos então para a parte de manipulação, que é muito mais fácil a explicar no próprio gráfico, certo? Então aqui eu estou no ativo do Dow Jones, que é o código US30 na corretora que eu utilizo, que é FX Global. Eu consigo operar todos os mercados do mundo dentro dessa ferramenta com a Black Arrow, que é da Nelogica, de forma gratuita. Se você quiser conhecer, clica aqui embaixo, tem um link onde eu explico em um vídeo completo como que isso funciona e como você ter acesso ao clube dos manipuladores. E aí você deve estar se perguntando, cara, Cris, o que é o clube dos manipuladores? É um grupo no Telegram onde eu tenho algumas pessoas aqui que são alunas, tá? Hoje a gente já não vende mais curso, mas a gente tem uma parceria com uma corretora, onde que é a FX Global, né? Você abrindo a conta pelo meu link, até o link está aqui embaixo, o vídeo está aqui embaixo para você operar na mesma corretora que eu. Se você operar na mesma corretora que eu, ter criado a tua conta com o meu link que também tem aqui embaixo, abrindo conta na corretora, tem a indicação da corretora aqui embaixo, e você fazendo um depósito de $500, você passa a ter acesso a todo o meu treinamento que tem aqui dentro, acesso a mentorias ao vivo, acesso a sala ao vivo, a lives gravadas e mentorias gravadas e todo o meu treinamento, como eu falei, de volume financeiro, manipulação de mercado, liquidez, Smart Money Concept, tá? Os vídeos vão ser colocados aqui dentro já já. Eu tô colocando em ordem aqui também, né? E fundamentos do mercado já tem e tudo mais, os vídeos aqui para você ir aprender e se desenvolver junto com a gente. Tem um tópico muito legal aqui que eu passo todos os desenhos, né? Ó, manipulação de mercado aqui, espera romper esse fundo para você comprar, ou o inverso lá no topo, né? Então aqui também, ó, uma análise no Gold, ó, espera essa região toda ser rompida e pega e compra, entendeu? Então eu passo essas oportunidades, a gente tem as aulas ao vivo aqui, informações essenciais e aqui o chat para a gente conversar entre os membros. Se você quer participar, é só abrir conta na mesma corretora que eu, pelo meu link de indicação que está na descrição dessa aula e fazer um depósito mínimo de $500. Se você fizer isso, você pode me chamar no meu WhatsApp ou até no próprio Telegram, que eu te adiciono no grupo e você fica aqui vitalício. Bom, vamos para o gráfico então, fazer os estudos e aplicar a parte de price action. Cara, eu gosto de trabalhar em gráficos maiores para entender a movimentação. Muitas vezes eu uso o 4 horas, que é o 240 minutos. Eu sei que ele está numa tendência de alta aqui, só que ó, agora ele faz uma quebra lá em cima. Ele tem um topo e tem um fundo. Ou seja, qual que é o range que eu quero trabalhar? É desse topo, tá? Até esse fundo. Dentro desse range, eu vou marcar os fundos. Ó, aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho um fundo, tá? Eu vou marcar só esse último aqui e eu só marco fundos válidos, tá bom? Fundo que é rompido, eu não fico deixando linha para trás, assim, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com o que está acontecendo e não com o que foi rompido anteriormente e tudo mais, tá? Esse fundo aqui, ele foi, ó, violado, mas ele não foi rompido, não fechou candle acima dele, mas eu acabo botando com uma linha mais fina, tá? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma quebra desse fundo, ó, uma quebra desse fundo. Tá vendo os fundos aqui, ó? Fundo, fundo, fundo. Lembra que em tendência de alta que não pode ser quebrado, ó, não pode ser quebrado. É os fundos, tem que continuar quebrando o topo.
quebrou fundo. Então, eu tenho uma possível reversão de movimentação dentro dessa região aqui, ó. Tava numa tendência, ó, topos e topos se desenvolvendo para cima e fundos para cima, tá? Nenhum fundo foi quebrado até nesse ponto aqui. O que que o Smart Money fala que é essa quebra? É o choque, é a quebra dessa característica de alta. Opa, deu uma quebra aqui. O ideal não era ter feito boss. O que é o boss dentro do Smart Money Composite? É a quebra dos topos, é a continuação da estrutura, certo? Vem aqui, faz um topo, quebra o topo, é o boss. Fez aqui, ó, fez aqui, quebrou o topo, é o boss. E aqui fez um topo, falhou topo e quebrou esse último fundo válido. Opa, a partir daí a gente já não tem mais essa linha de tendência que tinha assim, ó, tá? Para definir essa estrutura e tudo mais. Agora eu tenho uma possível reversão aqui e uma linha de tendência onde eu coloco desse topo, aqui, ó, tá vendo? Tem um topo, uma descida, uma subida e uma volta de volta. Olha aqui, ó, fazer o desenho. Pá, pum, pá, pum. E o que que acontece aqui? Às vezes eles vêm, manipulam, stop a galera que está comprando nesse nível e vem aqui e, pô, respeita essa região, certo? Então, eu vou botar essa linha de tendência aqui. O que que mais eu posso fazer agora? Baixar o tempo gráfico para 120 minutos, que é o gráfico de 2 horas. Então, eu começo no 4 horas, vou para 2 horas, tá? E termino lá no 15 minutos e muitas vezes olho 5 também para entradas, tá? Entradas em trade, certo? Então, aqui eu não tenho muito mais o que marcar. Deixa eu dar uma espiada aqui. Não tem mais tendência de alta muito forte. Eu posso botar num gráfico diário para entender a situação aqui, ó, como é que tá. Eu posso fazer isso aqui num gráfico diário, ó, tá? E botar essa linha aqui como verde, verde escuro, certo? Para definir que é o gráfico diário aqui também, ok? Então, eu vou lá para os 60 minutos agora e vou dar mais uma calibrada. Olha aqui, ó, eu tenho um possível fundo aqui, ó. Eu falei para você que essa aula é um pouquinho mais densa, mas vale super a pena para você que quer aprender a se desenvolver com base em price action, manipulação de mercado, liquidez e smart money composite. A gente nem chegou em liquidez, manipulação e SMC ainda. A gente só está analisando a ação do preço e identificando os melhores pontos de compra e venda, obviamente, tá? Aqui então eu tenho esse fundo, eu vou marcar ele. Tá marcado ele aqui agora, então. Aqui, ó, tem esse topo, tá? Esse topo com esse topo. Eu vou marcar esses topos aqui. Vou marcar essa região. Vou marcar esse aqui também, certo? Então, cara, sempre procure operar nas pontas. O que que são as pontas? São as extremidades, exatamente. Aqui, se é um topo, eu quero vender quando o preço chegar perto daqui. Aqui ainda é um fundo, na minha opinião, ainda não é um fundo, tá? Agora nós vamos entrar na parte de validação de topo e fundo, que é a parte básica de Smart Money, tá? Validação de topo e fundo. Cara, isso aqui é um curso completo que, cara, muitas pessoas te cobrariam, tá? Para estar dando uma aula assim, e eu não tô te cobrando nada, a não ser se inscreve no canal e ativa o sininho aqui, dá um like também, tá bom? E, cara, cria tua conta na FX Global, tá? Pelo meu link, faz um depósito lá de $500, me chama no WhatsApp para você entrar para dentro do Clube dos Manipuladores e ver isso aqui ao vivo em todos esses ativos que eu faço, ó. Eu faço nesses ativos aqui, você pode operar qualquer um desses ativos. Índice brasileiro, Bitcoin, índice alemão, Euro USD, GBP, ouro, né? Aqui é o Dow Jones, que é o ativo que nós estamos fazendo agora. Todos esses ativos aqui você pode fazer esse mesmo estudo junto com a gente, ir lá, tirar dúvidas, se desenvolver de forma gratuita, ficar pagando R$ 2.000 em curso, né? 5.000 numa mentoria individual. Óbvio que às vezes você precisa disso, sim, mas tem tudo gratuito lá dentro do meu clube dos manipuladores no grupo do Telegram, tá? O curso que tem lá, eu cobrava R$ 997 até pouco tempo atrás. Agora ele está de graça para quem é meu afiliado da FX Global. Se você tem conta na FX Global atualmente também e criou por um outro link ou foi direto no site, peça para eles mudarem para minha afiliação, tá? Mas me chama no WhatsApp para conversar melhor, certo? E aí a exigência é que você faça um depósito de $500 também. Vamos lá. Validar topo ou validar fundo. Como que eu valido que um topo é um topo? Isso aqui é só um preço caro e um preço barato por enquanto. Ainda não é um fundo e ainda não é um topo válido para mim entrar num trade. Para mim entrar num trade na compra aqui, eu tenho que saber se esse fundo realmente ele é um fundo forte, tá? Ele pode vir aqui, ó, muito bem e fazer isso aqui, pum, e eu querer comprar aqui embaixo. E não é um fundo válido. Quando que eu sei que é um fundo válido? Quando rompe um topo, ok? Quando rompe um topo, aí sim eu tenho um fundo, beleza? E aí eu tenho um possível fundo aqui também validado, porque rompeu um topo. Então eu tenho dois fundos, ou seja, eu tenho uma região de compra legal aqui, beleza? Uma região de compra bem legal aqui nesse ponto. E aí a gente usa também a parte de Smart Money, daqui a pouquinho eu já falo sobre isso. O que é o Smart Money, o SMC e tudo mais? É detectar a intenção dos players nessas regiões que faz a quebra desse fundo, desse topo, que valida esse fundo. E
E aqui também tem os POIs, pontos de interesse, onde eu quero entrar comprado. E também tem a manipulação de mercado ainda, certo? Então, assim que eu valido um topo, como que eu valido um fundo, Cris? Conta para mim. Vamos lá, então, como que eu valido um fundo? O topo, no caso, né? O fundo a gente já viu que tem que ter essa quebra aqui, ó. O fundo, né? Tem que ter essa quebra desse topo para estar validado essa região para mim operar na compra, eu quero comprar, tá? Agora, um topo, tá? Quando que um topo ele está validado? Ele está validado aqui ainda? Não, porque não quebrou esse fundo. Tá chegando próximo de quebrar, mas imagina que ele faça isso aqui, ó. Pô, e eu vou querer vender aqui. Ele não é um topo validado ainda. Quando que ele é validado? Quando ele vir fazer isso aqui, ó, quebrar esse fundo. Aí eu tenho esse topo validado e esse topo validado, ou seja, eu tenho uma região aqui onde eu vou esperar o preço chegar próximo dela. Aqui às vezes tem um Fair Value Gap junto, então eu posso vender um pouquinho antes, mas é muita questão de feeling e analisar isso, tá? O preço vai fazer a volta, vai ficar embaçando aqui, vai criar a indução, a manipulação, estopar a gente que está vendendo nesse ponto, joga para cima dessa região e aqui a gente pega as melhores vendas com um payoff muito bom, cara, tá? Então, um topo só é validado quando um fundo for rompido. Aí eu valido esse topo aqui, essa região toda boa para a gente vender, tá? Por que isso, Cris? Por causa da intenção, a intencionalidade do player nessa região. Aqui eu sei que o mercado fez o boom, aqui eu sei que o mercado deu um boom para cima. Para ele fazer isso, precisou ser inserido, insertado aqui nesse ponto, muita venda nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, ó, muita venda para romper esse fundo, boom, e muita compra nesse ponto, tá? Para romper esse topo, boom, ou seja, aqui aconteceu alguma coisa e normalmente o player faz a volta, que é a mitigação, mitigation, como o Smart Money diz, né? Ele vem aqui e daí faz o que, cara? Faz aqui um fundo. Muitas pessoas já querem comprar esse fundo, cara, né? Pegando um 50% de FIBO, algo do tipo, e acabam tomando ferro do mercado. Espera uma região de liquidez ser criada nessa região aqui, antes do melhor ponto aqui embaixo. Eu já vou te ensinar quais são os POIs que eu uso e tudo mais, tá? E é isso que eu espero. Eu espero o mercado vir e capturar quem está comprando nesse nível antecipado. Ah, querendo surfar um movimento e tudo mais e não querendo perder o trade. É o trader ansioso, tem que esperar, cara. No mercado, se você aguarda, obviamente, você constrói todo um conceito e você aguarda tudo aquilo que você construiu de conceito, a parte conceitual, acontecer. E aí você vem e faz um trade bonito aqui, ó, após uma captura, testando o mesmo ponto que antes existiu o boom, da mesma forma aqui, ó. Tem gente vendendo aqui nessa troca de polaridade desse fundo, ó. Fundo, tem gente vendendo, ou seja, está criando uma liquidez. Tem muito player aqui induzindo as sardinhas do mercado desavisado a vender e daqui a pouco faz esse estouro para cima, captura o stop de todo mundo que vende aqui, bota o stop aqui em cima, aí captura os stops e cai para dentro das regiões melhores, que é o que eu falei aqui em cima, para a gente vender junto com o stop bem pequenininho e o alvo na renovação desse fundo, cara. Isso que é o mais top. Aqui da mesma forma, o alvo aqui é uma compra aqui, um stop abaixo e a renovação do topo. Olha só o payoff que esse operacional te traz. Eu sei que ficou um pouco sujo aqui, mas a gente sempre faz isso ao vivo lá no Clube dos Manipuladores. Participa, cara. É uma premissa básica ali de fazer um depósito mínimo pelo meu link, né? Você cria a tua conta ou pede a transferência da tua conta para a minha e faz um depósito de $500. Assim você vai ativar aí e pegar o passaporte para dentro do Clube dos Manipuladores, certo? Então aqui eu tenho como comprar aqui com base nos conceitos, é por isso que eu quis fazer e explicar para você a parte conceitual de como validar um fundo. Porque aqui eu tenho um fundo, mas ele está válido? Não. Aqui eu tenho um topo, ó. No momento que romper esse topo, beleza, está válido para uma volta aqui, eu comprar de repente, mas eu tenho que ter algumas outras leituras que eu ensino dentro do Clube dos Manipuladores, que é a parte de volume, porque eu estou indo contra essa tendência macro, tá? Não é tão macro assim, mas ela tá quebrando esse fundo, retestando essa região, tem muito mais probabilidade de cair agora e não mais de subir, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, é uma linha de tendência lá do gráfico diário. Quando o preço chegar aqui, tá bom? Chega aqui,
ele pode embaçar, romper esse topo, tá? E aí sim a gente pode pegar uma compra mais confirmada, seguindo a tendência do gráfico diário, beleza? Aí aqui vai gerar uma região. E o que, que vai ter aqui nesse ponto? Um POI, né? O que, que é o POI? Point of Interest, um ponto de interesse para mim comprar, tá bom? Seja um order block, seja um fair value gap, seja qualquer outra coisa que você utiliza aí, tá bom? Certo? Então, agora, o que, que eu tenho para fazer aqui nos 60 minutos? Nada, nada mais. Agora eu vou para o 30. No 30 minutos, a gente vê aqui em cima, ó, que é um movimento de boom que quebra esses fundos aqui, tá bom? Lembra que eu te falei, agora a gente vai ter que fazer o estudo de fato para encontrar o ponto aonde a gente vai querer vender, tá? Ainda está validado esse topo para a gente botar um ponto de interesse aqui para vender? Não. Como que tem que tá validado? Vim aqui e romper o fundo. Daí eu tenho mais um topo validado. Aí na volta a gente vai aguardar o que acontecer a criação de liquidez. Existem 3 fases, né, na manipulação de mercado: indução, criação de liquidez e captura da liquidez. É muito simples, né? Aqui eles estão induzindo, criam uma liquidez em cima, ou seja, o que é a liquidez? Muita gente está vendendo. Eles estão posicionando os stops aqui. Stop loss é a liquidez que os players precisam para vender, certo? Então agora eu já estou te explicando sucintamente um pouco de manipulação de mercado. Aí o player vai, bate mercado, bate para cima, limpa, bota todo mundo a chorar nos cantos, né? Fico falando, a corretora tá olhando minha tela operacional, não pode, o mercado é muito manipulado, vive reclamando, né? E aí não faz nada para mudar. Tem que ter uma atitude. Se você sabe que o mercado é manipulado, você tem que ter um bom raciocínio lógico de começar a estudar sobre isso. Então, vem para o Clube dos Manipuladores estudar com a gente, cara. Aqui, então, não tem topo validado. Como é que eu vou fazer uma venda aqui? E aqui não tem fundo validado. Como é que eu vou fazer uma compra? O que, que eu faço, então, se não tem um topo e o fundo validado? Nada. Não faço nada. Exatamente. E agora, o que, que eu tenho que procurar aqui? Seguir o fluxo. Como que eu sigo o fluxo? Se está de baixa, quebrou o fundo aqui agora. Qual foi a porrada que quebra esse fundo? Olha só, faça uma análise muito fácil aqui. Ó, quebrou o fundo, quebrou o topo. Lá em cima, quebrou o topo? Não, falhou aqui, ó. E aonde que tá o bom? Aqui nessa pernada. Bom, que inclusive essa pernada aqui, ó, ela é tão forte, que ela quebra um fundo e quebra esse outro fundo aqui. Ela é tão forte que faz isso. E dito isso, então, esse movimento forte, a gente tem que entender o que aconteceu aqui, cara. O movimento estava de alta e agora algum player botou bala na agulha aqui e falou, cara, agora quem manda aqui sou eu. Até mesmo muitas vezes pode ser o próprio player que estava comprando, ele vira uma mão, né? Então a gente tem que ficar esperto, mais perto possível desse topo, encontrar alguma coisa para a gente vender junto com esse cara, porque ele vai fazer aqui agora, ó, esse movimento aqui, vai chamar muito comprador e vai estopar, vai jogar lá para cima, ó, stop, e daí joga lá para cima. Aí lá em cima, ó, ele vem e começa a criar aí a parte de manipulação. Chama muita gente para operar nessa média, nessa linha de tendência, estopa essa galera, joga lá para cima do ponto de controle dele. Ele tem um preço médio a conservar, né? O player ele faz preço médio. Ele vende aqui, compra um pouco aqui. Ele vendeu 500 mil lotes aqui. Ele comprou aqui 300. Por isso que o preço às vezes sobe. Às vezes não. Por isso que o preço sobe. É o famoso pullback. Agora ele vem aqui e vai vender mais 200 e cai até aqui. Então ele vai precisar de liquidez nessa região. Para isso ele tem que induzir, manipular, etc e tal. E nesse ponto a gente acaba pegando o trade junto a favor dos movimentos macro. Qual é o movimento macro? A última pernada válida. Dentro dessa pernada a gente tem que encontrar o que aconteceu aqui. Qual é o POI, qual que é o meu ponto de controle. E aqui é o mais legal, cara. Quando rompe esse fundo aqui, tá? Ele rompe com um Fair Value Gap. Fair Value Gap é o imbalance, desbalanceamento, ou seja, foi muito poder numa barra só. Olha só, esse candle preto, esse outro candle mais grande ainda, que faz o rompimento, muito provavelmente também foi stop de quem estava comprando aqui, estopou, tá? E agora o outro candle aqui, ó, com esse pavio rejeitando, dizendo, cara, eu ainda vou para baixo, ó, vários pavios para baixo. Então, realmente, essa é uma região boa para nós vendermos. O que eu enxergo aqui? Eu tenho um order block. O que é o order block? É o último candle antes do movimento do boom, mas é o último candle, no caso de baixa, é o candle de alta, tá? O último candle de alta é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é o último candle de alta. Por que ele é considerado o order block? Porque o player, ele faz esse movimento para cima, induz muitos compradores a cometer o erro de ir junto. Aí, boom, lá para baixo, ele bate a mercado na venda mais forte, estopa todo mundo que foi junto com ele, tá? Então, esse cara a gente pega da mínima e da máxima e joga uma ferramenta para frente. Esse é um dos nossos pós, tá? E aí, aqui eu tenho a barra muito forte com o Fair Value Gap. Eu tenho aqui um Fair Value Gap, é a junção de 3 barras. Essas 3 barras aqui, ó, a barrinha preta, preta e preta aqui, poderia ser uma barra azul também, tanto faz, mas desde que, tá vendo que eu tenho que ter
eu não posso ter um encontro dos pavios, tá? Na barra do meio, eu não posso ter o encontro dos pavios das barras laterais. Essa é uma barra lateral, essa é uma barra lateral, essa é a barra do meio, tá? A barra do meio tem que ter muito mais força, tanto quanto para não fazer os pavios se encontrarem. Como assim os pavios? Eu vou fazer o desenho aqui e aqui, tá? Eu fiz o pavio desse candle aqui na mínima e o pavio desse candle na máxima. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho só essa barra aqui, os pavios dessa barra com essa teriam que se encontrar. E isso aqui é um imbalance fair value gap. Cara, não me pergunte mais muito sobre isso. Se você quer perguntar, cara, da onde tu tirou isso e tal, fale com o Michael, criador do ICT, né, da técnica de Smart Money e tudo mais. Ele que desenvolveu. Isso aqui funciona pra caramba, cara. Isso aqui significa que tem muito poder aqui. Agora, explicação conceitual disso aqui, eu não vou poder te falar, tá? Mas isso aqui é pra caramba, funciona demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meu order block e o meu fair value gap nessa região aqui. Pronto, meu order block, eu pinto ele de vermelho, e o meu fair value gap, eu pinto ele também de vermelho. Ó, eu pego da mínima até a mínima nos pavios, tá? É o pavio, certo? Aqui e aqui. Agora eu vou botar aqui isso aqui. Eu tenho então essa região. Ainda existe uma técnica que o ICT ensina também, além do order block e o fair value gap, que são regiões de OTE. O que são isso? São regiões de Fibo, tá? Eu vou marcar para você aqui quais são essas regiões. É a região de 62%, 61,8% você pode colocar, tá? 61,8% até a região de 7,9%. Muitos eu já vi utilizando, tá? A região de 88%, 79%. Outras pessoas utilizam a região de 88%. É um range que se cria aqui, tá? Onde você também pode fazer vendas, tá? Seguindo aí as teorias de Fibonacci, que funciona demais, né? A lei Áurea e tudo mais. Você pesquisa aí na internet melhor, porque se eu fosse explicar aqui, ia dar uma aula muito, muito grande, tá bom? Então, seguinte, como é que eu faço? Eu pego a minha ferramenta de Fibo, que eu já tenho configurado, eu pego do fundo, tá? Até o topo, lá em cima lá, ó. Só que óbvio que é o fundo prévio até o momento, certo? E leva até aquele topo lá. Aqui dentro eu tenho a região de 61 e a de 7,9 aqui. Então, eu vou botar mais uma ferramenta aqui, ó, aqui nesse ponto, prontinho. Aí eu vou fazer aqui a parte de venda também. Então, eu tenho toda essa região aqui em cima para eu vender, certo? E isso você faz também no inverso, na compra, ok? Eu não vou fazer para a aula não ficar tão grande, mas você pode fazer invertendo essa lógica, sempre no movimento que faz o boom para alta, né? Por exemplo, eu vou te dar uma sugestão. Tá lá no fundo, o preço está caindo, tá? Agora ele faz isso aqui. Pum, estourou. Eu tenho essa região desse fundo para validar. Eu boto a ferramenta de Fibo daqui até lá naquele fundo, eu encontro as regiões de OTE. Zonas opcionais de trade é o que significa o OTE. Aí eu encontro o Fair Value Gap e o Order Block. Se não tiver Fair Value Gap, toma cuidado, tá? É muito importante ter o Fair Value Gap, porque daí o Fair Value Gap mostra que realmente teve o pause, né? Teve o boom aqui, aqui teve o boom, estourou, tá? Tanto que estourou aqui, estourou aqui, estourou aqui para baixo. Então, os melhores pontos de venda para o Dow Jones é aqui em cima, cara. E aqui, daí, só troca, inverte a lógica, tá bom? Quando que eu vou vender? Eu vou esperar o preço chegar aqui, manipular, tá? Manipular é o quê? Começar a criar a indução. Aí eu espero ele jogar para cima. Onde ele parar e cansar, aí eu vou vender dentro desse range todo. Eu prefiro que seja o mais próximo possível lá de cima, porque é o melhor preço para a gente vender, esconder nosso stop bem posicionado atrás e ter muito mais lucro. Mas se ele acontecer aqui, eu vou tentar um trade com stop curto. Isso que manda no jogo, cara, o stop curto, tá? Stop curto, o preço vai vir aqui. Se ele chegar assim, a manipulação tem que acontecer primeiro, tá? Aí você vai fazer o teu trade lá, tá? Ó, vários cenários. Se o preço chegar aqui antes dessa região, você sabe que ele pode chegar aqui e capturar essa região e dar o trade nesse ponto. Então, você vai tentar o teu trade com um stop curtinho e o teu alvo na renovação daquele fundo, certo? Agora, o outro cenário, qual é o outro cenário aqui? O preço chegar forte aqui. Aí você deleta essa região, ele vai ter que parar e fazer um topo, fazer mais um topo. No mínimo, são 2 topos, tá? E aí, fazer esse estouro aqui. Aí você já deleta essa ferramenta e essa aqui também. Aí você vai usar o order block, beleza? Então, é várias formas de enxergar o mercado. Tem que ter essa manipulação, senão você vai cair nas pegadinhas do mercado aí e vai continuar sendo estopado muito. Aí o teu stop vai ficar menor também, bem pequenininho. Sempre trabalhe com stop pequeno. E o alvo na renovação do fundo, tá? Desse fundo aqui, beleza? Porque quem botou muito dinheiro aqui vai querer botar muito dinheiro a fim de romper e renovar a mínima.
certo? É assim que se aprende, cara, a parte de Smart Money alinhado com Price Action, com liquidez, com manipulação de mercado. E, de novo, meu convite fica aqui. Abra a tua conta na mesma corretora que eu, na FX Global, com o link que tem de indicação aqui embaixo. Faça um depósito mínimo de US$ 500 aí, ou mais, e aí você está dentro do time. Se você quiser, toda semana, ter 2 encontros ao vivo comigo, a gente faz normalmente à noite, e ter os tópicos de oportunidades, mentorias junto comigo, de tudo de graça, cara. Eu não cobro nada, a não ser você operar na mesma corretora que eu e fazer o depósito lá de US$ 500 para cima, certo? Aqui embaixo tem todos os links, tem o link para você abrir a tua conta na FX Global, baixar a ferramenta e tudo mais, como que configura, como que deposita e tal. Tem um segundo link embaixo, como fazer tudo isso, né? Tem um vídeo tutorial ensinando. E tem o meu contato do WhatsApp aqui embaixo também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto.